Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para o nosso terceiro episódio da nossa série Papo em Tons de Cinza. Hoje recebendo um grande amigo, grande endodontista, Alexandre Arnist. E vamos bater um papo bem legal sobre endodontia aqui e tomografia computadorizada, um papo que a gente gosta bastante, né, como vocês sabem. E vou passar aqui a palavra para o professor Marcelo Salles para ele falar um pouquinho e a gente vai começar. Grande abraço a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, mais uma vez estamos de volta. Boa noite, Lucas, Felipe, é um prazer tê-lo conosco. Ale, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco, porque, afinal de contas, endodontistas de tão alto quilate têm uma agenda sempre muito cheia. Então, obrigado por nos brindar, né, com essa conversa de hoje. Tenho certeza que vai ser excelente. E eu quero também agradecer a todos que estão nos vendo. Então, não vou me alongar, passo a palavra para o Felipe. Felipe, você, como radiologista e endodontista, né, tem todo o gabarito para apresentar o Alê. Fica à vontade, é mais um prazer estar novamente junto com todo mundo aqui no nosso projeto, no Papo em Tons de Cinza. A palavra é sua. Valeu, pessoal. Boa noite a todos que estão online com a gente. Boa noite ou boa tarde, como eu sempre falo, ou bom dia para quem está vendo a reprise, né, que vai ficar disponível aqui, né, nossa plataforma, nosso YouTube. E boa noite a meus amigos que estão aqui agora. É muito bacana estar entre amigos e falando de ciência. É o que a gente vai falar hoje, falar de tomografia, falar de endodontia e como trabalhar em excelência. Nada melhor do que convidar o Alexandre Arnist, eu falo Ale porque é amigo pessoal mesmo, tá? E ele simboliza muito bem o que é trabalhar com excelência, integrando a tomografia à prática da endo, ou seja, é o dia a dia muito bem feito, vamos dizer assim. Tá? O Alexandre Arnist, ele é especialista em endo pela UERJ, tá? Ele é clínico em tempo integral, está sempre no consultório, né? E é um vizinho também, meu vizinho da clínica de radiologia, então está sempre próximo de tomar café, né? Bastante, trocamos muita ideia, falamos muito sobre casos. E o Alê, ele é palestrante também, né? E não gosta de ser chamado de professor, mas ele é professor. Fala, meu amigo. Boa noite a todos, pessoal de casa. Agradecer pelo convite, é um prazer enorme mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Momento desse tão delicado aí de pandemia. O projeto de vocês é muito legal, ajudando o pessoal a ter mais interação em casa, né? Um aprendizado. É um projeto diferente, diferenciado, e estou curtindo muito assistir os outros episódios, e vai ser um prazer. Vai ser um bate-papo, hoje não é uma palestra. Eu fiz questão, inclusive, de montar o material de uma forma simples, tirei tudo que é efeito, aquelas pirotecnias que a gente faz, às vezes, para apresentar em palestra bacana, não tem slide de texto, introdução, aquelas coisas, é mais um bate-papo com caso clínico, uma enxurrada de clínica aí, que eu quero ver se dá tempo de a gente mostrar um pouquinho de tudo que a gente faz no dia a dia para vocês. Tá? Fique à vontade, fique à vontade. Vou botar aqui a apresentação. Vamos lá. Aí você me diz se... Está indo a tela? Foi? Tá tudo ok. Então vamos lá. Ok. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre endodontia restauradora, né? Por que eu botei endodontia restauradora? A gente não sabe nem se existe esse nome, né, endodontia restauradora, mas a gente acredita muito que a endodontia faça parte de um projeto restaurador do dente, né? A gente sabe que o simples tratamento de canal não resolve a longevidade do dente, tá? Não leva o dente a permanecer na boca, porque o tratamento endodôntico foi taxado a vida inteira como
o tratamento para resolver lesões periapicais, né? Então, é para tratamento e cura de lesões periapicais. Esse é o objetivo do tratamento endodôntico. Mas ele é um dos pilares da restauração, e o dente ele só vai sobreviver a longo prazo se ele tiver com um tratamento bem feito e com uma restauração bem feita, né? Então, como eu sou clínico e endodontista, eu tenho uma visão de avançar um pouco na área restauradora, quando os clientes são indicados por outros profissionais, né? E concluir meus casos quando são os meus pacientes, né? Então, eu discuto muito isso, falo muito isso, que as pessoas têm que discutir com seus indicadores, né? Os endodontistas não podem ficar à mercê apenas de fazer o papel deles. Eu acho que a gente tem que debater, dizer o que acha, o que não acha, o que é melhor, o que é pior, e parar de ter aquele zelo, aquele medo de conversar e discutir com os indicadores os casos, né? Então, a endodontia, ela durante 6 décadas que ela vem, a parte científica toda baseada em processo, né, de cura de lesão periapical, então a maioria dos estudos são voltados para isso, né? Então, quer dizer, sintoma e resolução de imagem radiográfica. E alguns estudos clínicos que foram levantados ao longo da vida toda foram baseados literalmente em ausência de sintomas e cura em imagem radiográfica, né, a maioria. E a gente defende o lado do resultado a longo prazo baseado não somente no processo, que no estrangeiro chamam de process-based, né, o outcome, o resultado é focado apenas no processo, né, que seria o processo técnico, né? Então, as pessoas olham um caso, planejam o caso e ele está focado só naquele processo técnico, de botar uma linha branca no canal e resolver um problema do paciente. Mas a gente olha mais pelo lado do paciente, que a gente chama de patient-centered outcome, que é o processo, o resultado a longo prazo baseado no que o cliente quer. E o que o cliente quer, na verdade, é longevidade. Tá? Ele quer mastigar, ele não quer sentir dor, ele quer longevidade. Então, ele não quer saber se teve preservação de dentina, se usou a lima A, usou a lima B, usou cimento, ele não quer saber nada, ele quer mastigar e longevidade. Então, eu montei uma palestra muito baseada nisso, tá? Alguns casos bem antigos para a gente mostrar controles, né? Como, por exemplo, esse caso que vem na tela, é um caso corriqueiro do dia a dia, um cliente antigo, então a gente vê uma cárie grande, né? Um cliente com diagnóstico de dor, né? Então, a gente tomografa o caso já para estudar, seja para extração do siso, observar a proximidade com o canal mandibular, né? Proximidade com a cortical lingual aqui, seja até para a gente ver cárie, né, no siso, e para ver a perda óssea e o que afetou e como que a gente vai manter esse segundo molar ou se vai manter esse segundo molar na boca. Né? Então, é um caso antigo, uma câmera antiga, como vocês veem. A primeira indicação foi que a gente tirasse o siso, foi feita a extração do siso, aqui foi até o Dr. Otávio Machado que tirou o siso nesse caso, aqui já o processo cicatrizando, aqui a comunicação do meio interno com o meio externo, né, um acesso grande, que era o que a gente fazia na época para ter visão direta aqui nessa área, né, aqui já um preparo, e aqui o caso concluído, né, uma restauração cimentada, um overlay cimentado, e o dente restaurado. E a gente passa, né, um controle aqui já de 2 ou 3 anos, né, vocês veem aqui já o reparo, aqui o ramo ascendente da mandíbula e um certo reparo aqui no ápice, e depois de 6 anos a gente tem um controle, porque ele voltou para tirar um siso aqui que tinha uma cárie enorme, né? Então, já que o papo é em tons de cinza, a gente consegue ver uma restauração bem feita, um trabalho simples, honesto, bem feito, sem muito frufru, né? E a gente consegue observar algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, uma lesão cervical não cariosa aqui, já restaurada por mim há muito tempo atrás, ele é um bruxômano importante, né? E que, inclusive, dentro da pandemia, ele apareceu com dor, ele foi atendido por um colega meu, foi o próprio Otávio que atendeu, e fez o canal desse pré, e a gente consegue
como a gente tem uma documentação, é muito importante a gente manter as radiografias como documentação, a gente consegue ver aqui como ele já tinha uma lesão cervical não cariosa nessa época e não voltou para restaurar, e assim foi, né? Então, longevidade, o que a gente fala? Os clientes, muitas vezes, buscam o tratamento porque já passaram na mão de um ou dois dentistas e a coisa não resolve. Estava sendo retratado esse molar, uma bola de algodão, resto de curativo, gengiva entrando no preparo, e a menina, é um caso antigo também, a menina desesperada, ninguém conseguia resolver, então a gente tem que começar a entender o porquê dos processos, né? E não focar mais no paciente e parar de pensar só no processo, né? No process-based outcome, no resultado baseado somente no processo. Para que estava sendo retratado um canal como esse? Né? Já estava em várias sessões, a gente não consegue entender o porquê do retratamento. Provavelmente a menina estava com dor. Então a gente começa a avaliar os riscos, o porquê que tentaram retratar um canal, desviaram o mesovestibular, né? Quer dizer, aqui tinha um desvio, mas a gente estuda, vê que o mesolingual se junta ao mesovestibular, né? A gente retoma essa curvatura, consegue um projeto, a gente restaura o dente, finaliza o dente e a gente consegue devolver ao cliente saúde, né? A gente passa um bisturi elétrico, mesmo sendo extremo livre, a gente expõe as margens, a gente cimenta uma onlay, e esse é o caso concluído e o dente assintomático e funcional na boca. Então é isso que a gente busca, né? Um trabalho limpo, clean, honesto, bem adaptado, bem feito, focado no que o cliente quer. O cliente quer longevidade e mastigação, né? E um pouco de estética. Na verdade, se a gente pegar esses casos mais destruídos, a gente tem acessos grandes que já estavam feitos, né? A gente discute muito hoje endodontia minimamente invasiva, eu busco muito isso, porque a gente sabe que uma das maiores, depois da cárie e da doença periodontal, a maior perda de dentes é a fratura. Então, a gente busca a preservação de dentes, mas a gente acredita muito que a grande parte dos insucessos endodônticos está levada à falha estrutural do dente, né? Os clientes buscam, quando você pergunta para qualquer paciente, um histórico breve, eles sempre falam, não, eu perdi um dente porque eu fui fazer um canal, e aí depois o canal ficou um tempo, depois o dente fraturou, o dente rachou, né? Ou estava com curativo, ou o dentista botou o grampo e quebrou meu dente, a gente ouve muito isso. Então, esse que é a ideia do que a gente busca, né? Ale, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vi falando sobre um caso de retratamento, né? Sim. Caso de retratamento é uma coisa que me intriga muito. Eu vejo, ainda é super comum colegas fazerem um retratamento sem, como tu falaste, sem saber exatamente a causa do insucesso. Simplesmente retratar porque vai que comigo dá certo, né? Sei lá. Pensa meio assim, eu vou tratar direitinho aqui porque eu confio na minha técnica e comigo vai dar certo. Tu te imaginas hoje retratando um caso sem fazer tomografia antes? Não, é muito difícil, cara, raramente. Não sei, pode até ter, agora não me vem à cabeça algum caso que eu retrate sem avaliar uma tomografia, mas é muito difícil, cara, muito difícil. Se for uma coisa muito simples, sei lá, pegar um canal de incisivo em que eu veja no 2D o cara obturou metade do canal, eu estou vendo aquele resto de canal ali, de um dente reto, aí eu acho que se entrar com ultrassom e tirar aquilo ali, eu consigo chegar na luz do canal, aí é diferente, aí pode ser, tá? Mas se tiver dúvida, nem pensar. Não, e é essa que é a ideia, né? Começar o projeto já com mais base, né? Não tem muito porquê também não fazer, entendeu? E principalmente o que vocês mais veem, eu converso muito com o Felipe, com vocês sobre isso, é o contrário, é o cara começar o trabalho do retratamento, encontrar um empecilho que a gente vai encontrar, tem a mão, tem o lado clínico, que é difícil, né? E aí, depois que encontra o empecilho ou faz alguma cagada, alguma besteira, desculpe aí o linguajar, aí pede a tomo, e aí solicita o exame, e aí complica, né? Eu realmente acho que é o exame complementar essencial em casos como esses, por exemplo. Eu acho que, me intrometendo novamente também aqui,
Eu acho que eu acho que dificilmente um endodontista vai discordar sobre a indicação da tomografia em retratamentos. Eu acho que Caso ele saiba avaliar e caso ele saiba entender o exame. Se ele estiver querendo só um laudo, olhar o laudo, né? Então a gente batalha muito, vocês, e eu também, quando eu dou palestra e tal, se o cara sabe avaliar ou sabe o que ele está buscando no exame, ok. Se ele só quer um laudo lá para se garantir que tem uma fratura ou que tem um quarto canal, não sei o quê, também não serve para muita coisa, não. Né? Eu acho assim, que eu acho a divergência atual é em que momento pedir, sabe? Sim. A pessoa, não é ou antes ou durante, no momento que realmente aconteceu um acidente ou no momento que já aconteceu, né? Sim. O problema. Isso realmente é um problema para o paciente, o diagnóstico transoperatório, né? Eu acho que tem situações que até cabe a tomografia no meio do tratamento. Sei lá, eu lembro aqui, acabou de me vir na cabeça, um pré-molar que eu comecei a procurar os canais, era um retratamento, a câmara super calcificada, achei o vestibular, o palatino, estava mais difícil, eu falei, peraí, deixa eu solicitar o tomo aqui, para a gente ver direitinho e tal, e eu estava na cara do gol, faltava mais uma ultrassonzada ali, que na sessão seguinte, já sabendo que eu estava no caminho certo, quando eu fiz assim, cheguei e achei o canal. Nesse caso, foi interessante porque eu estava certo e me valeu a pena porque era ali mesmo que eu tinha que ir. Se eu tivesse feito uma tomo antes, eu ia ver que tinha luz do canal, mas aquele tanto que eu ia desgastar, eu ia perder um tempo ainda meio perdido. Então, tem algumas situações que eu ainda acho que o trans, a tomografia trans também ajuda, né? Uhum. Mas é o que você falou, realmente, assim, a interpretação faz muita diferença. Né? Saber interpretar, né? Essas informações seriam tons de cinza para a clínica, né? E é o que você faz muito bem. Aproveitando também o assunto, já que para a gente não ter que te parar de novo ali, cortar teu raciocínio, já que a gente está falando de uso de tomografia para uma situação, em que momento da tua vida clínica que tu percebeste assim, olha, não dá, na endodontia não dá para viver sem tomografia? E quando tu começou a perceber que isso realmente mudou a tua prática clínica? Cara, olha só, é uma pergunta difícil de responder, porque eu meio que comecei cedo a trabalhar com tomografia, com o Felipe principalmente, desde que ele foi lá para o prédio, que a gente começou a trabalhar mais próximo. Isso tem quantos anos, Felipe? Muito. Foi 2011. Pois é, então assim, desde 2011, cara, que faz parte da sua rotina desde 2011. Faz parte da minha rotina. A gente discutir os casos, não, acho que é melhor. Então, assim, fica difícil de eu responder, porque desde sempre que a tomografia de alta resolução veio a agregar, a somar, os casos mais desafiadores, eu tive o auxílio dela, ou o auxílio da orientação de um colega, de um amigo, para discutir o caso. Então, eu sempre usei do artifício da tomografia em casos mais complexos, casos que eu julguei que seria necessário. Então, não teve um momento do game changer, foi meio que desde o começo, eu fui acompanhando essa evolução, né? Então, é uma pergunta difícil para mim, assim. Realmente, já tem muitos anos que a gente trabalha com tomografia. De alta resolução ainda. De alta resolução ainda. Graças a Deus, né? Pois é. Não. E como eu não faço cirurgia, implante, essas coisas, né? Eu não trabalhei com aqueles primeiros tomógrafos, com aquelas imagens para ver a parte óssea e tal. Então, eu já peguei esse boom dos tomógrafos melhores, né? Para mim foi bem interessante. Vamos lá, eu vou seguir aqui com os casos, eu botei muito caso clínico, vamos tentar dar uma... Aqui a gente vê um caso que me foi encaminhado, tá, por uma colega, para retratar um caso clássico, raízes mesovestibulares com o canal parando na reta, né, raízes curvas, né, rarefação aqui no 2D, um pino longo, comprido, né, então a gente foi para a tomografia, e o que a gente vê? Tudo isso que a gente está falando, comunicação com seio, sinusite odontogênica, canal mesopalatino, no dente 27 também, lesão na outra raiz lá do dente 27, né, raiz dentro do seio,
né, essa raiz palatina. Então, uma salada aí, um pouquinho de tudo, né? Aqui é legal que a gente vê que o 7 já não tinha o quarto canal, já saía um foramezinho só, então já te ajuda a guiar também no teu projeto, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu sacar o pino, mesmo sendo comprido, né? Aqui trabalhando o quarto canal. Vou dar uma acelerada no vídeo que não tem muita importância. Isso já é um caso antigo também, né? A gente retratou o primeiro molar, conseguiu retomar o canal, esse já é o segundo molar, né? Aqui o caso já concluído do segundo molar, você vê, desgaste, dentina pericervical, desnecessário, mas era um retratamento, o dente do canal já estava muito alargado, mas nos possibilitou um trabalho clean, honesto, e a dentista indicadora, a doutora Tereza Vidigal, concluiu com maestria. Aqui são os 2 blocos, as 2 overlays, onlays, ou coroas de cerâmica, botou os pinos de fibra. Esse aqui já é um controle de 1 ano do caso, assintomático, funcional, a gente já não vê mais aquela rarefação, né? E a gente vai acompanhando a clínica e o dia a dia do sucesso dos casos, né? A gente pega um outro caso, por exemplo, essa senhora me procurou, aqui já tinha cicatrizado um abscesso, né? A gente faz uma sondagem, claro que as raízes são muito próximas, a gente sabe que aqui tem uma área de bolsa eterna, né, pelo longo eixo do dente, mas tinha lesão na raiz mesovestibular, lesão na raiz palatina, né, um pino grande, comprido, né, uma salada de problemas aí dessa jovem senhora. E quando a gente vai para a tomografia, né, a gente vê basicamente o de sempre, né, a raiz palatina com comunicação com o seio, uma sinusite odontogênica, né, a gente vê o quarto canal também, tá? A gente começa a ver também a comunicação aqui, ó, em outro ângulo, e a gente parte para o nosso planejamento, né? Mesmo tendo um pino comprido, a minha ideia foi abrir através do bloco, tá? Eu removi o pino por dentro, com o microscópio a gente consegue ver, desgastar o metal em volta, né? Vibrei, tirei o pino metálico por dentro, aqui a gente obturou os canais, fiz um preenchimento, né? Então aqui foi o caso recém-finalizado, que o antes e o depois, com os 4 canais, aqui um pino e aqui o acesso fechado. Assim ela ficou um tempinho, até a gente poder restaurar. Então a gente trabalhou muito essa parte aqui entre as raízes, que incomodava ela, que a gente já vê uma gengiva mais saudável, né? Trabalhamos aqui bastante com ultrassom, aplanando essa raiz, provisórios, e aqui a coroa cimentada, silicato de lítio. E aqui, assim que a gente restaurou, a gente vê a adaptação bem lá na raiz, no fundo mesmo, né, uma adaptação bem bacana, né, e a gente foi acompanhando o processo. Aqui a gente já não vê quase essa rarefação palatina, e isso aqui já tinha mais ou menos um ano e meio de controle do caso. Então é isso que a gente preza, né, é tentar fazer o melhor possível dentro de um cenário sombrio e tenebroso, baseado no que o paciente quer, na demanda do paciente, no que a gente pode oferecer para ele, e não ficar centrado só no processo em si, né? Nas limas, nas ligas, nos cimentos, e sim tentar promover o máximo de longevidade para esse elemento, né? Quando você vê, por exemplo, um caso como esse, que eu recebi de um indicador, já com uma lesão grande, ele me encaminhou uma tomografia antiga, né, de quando ele tinha feito esse projeto para essa paciente, né? Ele intruiu esse dente, fez essas coroas, né? Então, me serviu? Não muito, mas serviu. Então, a tomografia ela é importante mesmo quando ela é ruim e antiga, né? Isso aqui é um print de um software que eu não gosto, que acho muito ruim, não gosto de ficar falando nomes das coisas aqui, mas é o software que, sei lá, a maioria das pessoas usa, principalmente fora da endodontia. Aqui eu já tinha uma ideia que tinha um outro canal, mas eu queria entender se o dente estava girado, o que estava acontecendo. E aqui me serviu para ver que realmente eram 2 canais, o dente estava totalmente de lado, né, e me guiou, uma tomografia que ela já tinha, me guiou para fazer meu acesso, um acesso fora do comum, né, dentro de uma coroa de cerâmica. Aqui a gente encontra o metal, aqui a gente foi encontrando o pino de fibra, fazendo um acesso igual uma classe 1 de black, né, fomos descendo, aqui a gente já encontrou o canal, né? Já instrumentamos esse dente, aqui um teflon para proteger a cerâmica de não trincar, né? Esse amarelo. Aqui já obturamos um espaço para o pino, cimentando um pino de fibra. Aqui a gente foi já pintando aqui com um masking liner,
para mascarar o metal. E aqui o caso restaurado, é assim que a gente devolve para o nosso indicador. E aqui a gente vê um acompanhamento, né, de 1 ano e 2 anos desse caso. Então, basicamente, é isso que a gente busca. Entender o que está acontecendo, tentar dar o nosso melhor, fazer o melhor que a gente pode, né, e tentar buscar um resultado favorável para o paciente, muitas vezes mantendo próteses, né, mantendo até como custo, né, salvando uma perda e um custo que para esse paciente poderia fazer muita diferença. Ale, Oi. só uma nota, né? Eu acho que não há nada mais bonito do que ver. Eu vou até parafrasear a minha esposa, que ela diz assim: eu acho muito interessante quando as pessoas falam alguma coisa e elas fazem parecer fácil. Então, eu fazia tempo que eu não via alguém fazer parecer tão fácil, né? Até posso pensar que eu sou capaz de fazer. Parabéns. Cara, mas não é fácil, né? Não é nada fácil. O seu brilhantismo é que torna, né? Não, não é. A gente tem uma mão treinada, a gente faz o nosso melhor, né? Eu vou mostrar casos de insucesso aqui também, casos que eu errei, depois retomei, vai ter mais adiante, mas não é nada fácil. Esses casos, então, em que a gente busca canais acessórios, ou esses casos em que a gente tem que ultrapassar desvios, que foi alguns do que eu comecei a palestra mostrando aí, são os mais desafiadores, mas quando a gente tem uma base e sabe o que vai buscar, a gente pode pré-curvar uma lima para cá, entrar pelo outro canal ali, né? Aqui, igual o primeiro caso, estava desviado no mesovestibular, mas eu vi pela tomo que o mesolingual se juntava ao mesovestibular e era um forame só. Então, assim, no pior cenário, se eu não conseguisse retomar, eu ia obturar naquele caso ali, naquela altura. Então, antes de fazer besteira e forçar até perfurar. Então, eu acho que a gente tem que se cercar de mais informações para traçar a meta, né? Esse é o objetivo. Claro que tem casos que não curou a lesão, como a gente está vendo um aí que curou. Claro que tem casos em que eu não consegui ultrapassar um degrau. A gente tem de tudo, né? Então, não é que faça parecer fácil. Eu entendi o que você quis dizer, mas não é fácil, não. A gente apanha pra caramba. Né? Por exemplo, por que eu falo de endodontia restauradora? Todos os casos a gente solicita tomo? Não. Né? Casos de dente vivo? Não. Mas o que a gente almeja para esse cliente? Uma longevidade, nem que se o cliente não puder fazer uma restauração indireta agora, mas que a gente consiga resolver o problema dele por um tempo. Não adianta botar uma linha branca dentro de um canal e uma bola de algodão, que eu sou até contra, né? Pelo amor de Deus, pessoal, só usa Interflon dentro do dente. Mas, enfim, não adianta você fazer isso e achar que está resolvendo o problema do paciente, porque não está. Ele amanhã, um caso como esse, por exemplo, que está na tela, amanhã ele pode morder aqui um amendoim, fraturar esse resto de dente e rachar essa raiz no meio. Né? Então, chegou com uma cárie grande, né? Com 2 cáries grandes, porque aqui também estava grande, no outro dente. Né? Numa primeira intervenção para tirar a dor, a gente faz o acesso, isola, tratei o canal desse dente. Tá? E numa segunda intervenção, já com o canal obturado, a gente limpou a cárie do dente do lado, tá? A gente isola, botamos uma cunha para fazer um afastamento inicial, são as cunhas da BioClear. Aqui, que a 3M está trazendo para o Brasil, aqui já a cimentação do pino de fibra de vidro, aqui a matriz transparente, a BioClear, e aqui eu usei um método old school, antigo, mas que está voltando à tona, né, preconizado pela turma do Tomorrow Tooth, do Pasquale, que são os nossos afastadores antigos. Tem gente que morre de medo de ver isso, mas a gente ainda tinha isso no fundo da gaveta. Eu usei como cunha e pré-afastamento dos dentes. Né? Para quê? Para a gente conseguir não só selar essa superfície proximal, né? No caso aqui já restaurando, isso é uma restauração de uma cor só, de bulk, injetada, injection mold. Eu não me preocupei com cor, com sulco, com pigmentação. Eu queria era resolver o problema do cliente, não só com a dor da endo, como a dor da gengiva. Né? E aqui, depois desse dente restaurado, a gente restaurou o vizinho, também com as BioClear. E aqui o caso
finalizado, aqui já uma visão a gengiva machucada, não tinha acabado, mas do ponto de contato, que isso importa. Então, a gente tem que focar não só no processo linha branca dentro do canal, né? A gente tem que focar no paciente. Então, é um contorno, um ponto de contato, é você devolver uma endodontia, ok, básica, honesta, mas com uma adaptação legal, aqui talvez um pouquinho de overhang, de sobrecontorno, mas com contorno e não um ponto de contato flat, plano, né? Para que esse cliente volte a mastigar e em poucos dias acabarem os sintomas e voltar a funcionar. Vai durar essa resina? Não sei, ela é enorme. Depois prepara, faz uma onlay, uma coroa, faz o que quer que seja. Mas o que a gente acredita muito na endodontia é pelo menos uma blindagem e um preenchimento bem feito. Se não for meu cliente, se for de outro profissional, falo isso para os endodontistas que estão assistindo, que trabalham para outros profissionais, se não puder fazer dessa forma, que pelo menos conversem se a gente não pode trabalhar essa parte interna que a gente já está isolado e domina muito bem, né? Agora, a tomografia é essencial. Se a gente pegar um premolar inferior, por exemplo, e quando você já pega um caso desse, já tem um monte de pepino envolvido, não só a infecção, como 2 raízes que não é 2 ápices aqui, que já não é uma coisa muito comum, né, da gente ver. Eu não sabia se isso tinha uma furca e essa guta estava para fora dessa furca, porque a fístula era numa altura bem mediana aí, né? Esses casos tem que solicitar uma tomografia, não tem a menor condição de você começar a meter a mão sem se guiar, né? E vendo esse slide e o trabalho lindo que o meu amigo Diogo Guerreiro, de Portugal, que hoje está no Canadá, estudou em Michigan e está no Canadá, ele está fazendo, está publicando esse trabalho, são as imagens mais bonitas que eu já vi na minha vida, né? É um game changer na endodontia, que é um estudo enorme só com premolares inferiores. Então, esses premolares inferiores, para mim, são a maior pegadinha da endodontia. Então, achar que vai fazer o pré porque tem um canal só, porque é muito fácil, é complicado, tá? Isso aqui a gente vê bem o que é a anatomia de um premolar inferior. Então, a gente foi para a tomografia, né? E a gente começa a avaliar. Quer dizer, não era fácil, era um canal mesmo aqui, né? Começava a aparecer o segundo canal já no terço médio ali, né? E mais para baixo, a gente começava a ver que aqui a raiz ia ficando delgada, então a gente estuda outras coisas também. Você não pode, o pessoal que gosta de trabalhar alargamento foraminal, alargar canal, porque acha que mata mais bichinho lá dentro, você rasga, você detona uma raiz dessa se você quiser começar a trabalhar alargamento foraminal e, enfim, a gente tem que dosar o calibre do que a gente vai instrumentar ao nosso planejamento prévio, né? Então, a gente... Aí, Lucas, entra a sua opinião. Aqui seria o canal lingual, né? O Felipe aqui botou P de palatino pelo hábito. Tá aqui, errou, Felipe. Mas esse é um dos casos, como o Lucas falou, que é muito difícil. Faz parecer fácil, mas eu não estou aqui com a intenção de tirar onda de nada. Ele é complicado, né? Aqui a gente achou aqui o canal, aqui virando o espelho é o canal lingual, aqui era o canal vestibular. E aqui o que foi o grande desafio, o bypass, você conseguir retomar esta raiz. Essa aqui, que era o canal rígido, virgem, esse eu achei tranquilo. Foi ruim chegar aqui embaixo? Foi. Mas eu passar isso aqui é que foi um grande desafio. E aí tudo fica mais simples, né? A gente ultrapassou, na semana seguinte, na consulta seguinte, a fístula já tinha sumido, um tempinho depois, né? E aí a gente concluiu, obturou, já cimentou um pino e devolveu para o nosso indicador o caso já blindado, restaurado, para não fraturar. Ele vai fazer aqui uma coroa, um onlay, um overlay, e é basicamente o que a gente falou, né? Trabalhar os canais, aqui a gente trabalhou mais fininho, aqui a retomada do desvio que estava feito, e assim a gente vai baseando a nossa clínica com imagens em tons de cinza. Esse aqui é da primeira-dama ODT. É um caso que é bem interessante, já tem uns bons anos, é um caso que chegou com uma lesão importante, né? Estava sendo retratado, várias consultas, dor, incômodo, né? A gente já tinha uma tomografia que já via uma fratura da cúspide mesiolingual, muito próximo da crista óssea,
né, a infecção aqui, e nos cortes axiais a gente via aqui um rasgo ou uma reabsorção externa na raiz distal, tá? E aquilo que eu falei, vocês veem que as imagens são de câmeras antigas, é um caso antigo. A paciente ela veio com curativo, bola de algodão, gengiva entrando no dente, e aí mexe, dói, incomoda, não consegue mastigar. E aquilo, a primeira consulta que a gente faz é tirar essa gengiva, botar um anel, botar uma matriz, fazer um build-up, né, uma reconstrução do dente, prévia à endodontia. Então, depois que a gente reconstruiu, a gente fez um acesso, né, e depois do acesso a gente retratou esses canais, né. Na época eu botei 2 pinos de fibra, hoje em dia talvez eu não pusesse, e o pessoal está passando aqui, me desculpa. E aqui a gente fez a prótese, né? Fizemos um preparo, botamos uma coroa aqui, e esse é o caso assim que a gente obturou, a gente conseguiu até pegar aquela areazinha de reabsorção. Aqui o caso com a prótese bem adaptadinha aqui, bem feitinha, e aqui já um controle tomográfico de 1 ano, vendo que aqui já tinha uma redução quase na totalidade, né? Aqui nos outros cortes a gente via também já uma redução, e no axial, principalmente, a gente já via que o ápice já estava fechando aqui na mesma altura. Então, um caso que chegou assim, aqui já tinha meu build-up aqui, né? Mas um caso que chegou assim, e depois de 1 ano a gente estava com o dente funcionando, assintomático, funcional, crista óssea, tudo nos conformes. Então, esse que é o ideal que a gente busca, né? Ah, mas aqui desgastou um acesso grande. Mais uma vez, eu não estou aqui discutindo o tamanho de acesso, já estava aberto, né, de qualquer forma, mas eu não vim aqui para discutir minimally invasive endodontics, eu estou discutindo longevidade e endodontia restauradora, é fazer a função do dente, que é cura do processo infeccioso e mastigar, e o cliente poder ficar feliz da vida com o caso. A paciente, ela aqui, fez por exemplo, está muito alto aí? A paciente fez uma panorâmica essa semana, viu? Ó, interessante. Tá tudo ok, tá tão ótima, sem nenhuma reclamação. Tá alto o vídeo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Não? Tá. Tá ótimo. Isso, na verdade, eu não vou me ater muito nesse vídeo aqui, mas é um processo que a gente faz de instrumentação dos canais, de limpeza, de desinfecção, agitar a solução irrigadora, obturar os canais, blindar, restaurar na mesma sessão. Aqui a gente fez o preparo, a gente fez uma moldagem, um escaneamento da moldagem, levamos para o CAD/CAM, e aqui a gente cimentou uma coroa nesse dente. Aqui com magnificação a gente vê a adaptação. Não precisa fazer isso tudo que a gente faz, basta fazer um trabalho bem feito, bem moldado e honesto. E aqui a gente vê, né, o caso concluído naquela ocasião, e aqui já um controle, eu não peguei o ápice nessa radiografia, é uma cliente de clínica do dia a dia, mas aqui, uma coroa bem adaptada, aqui foi feito com Suprinit, com Vita, Suprinit, um bloco de silicato de lítio reforçado com zircônio, e está aí, funcionando, feliz da vida, e esse caso já tem uns 4 anos, mais ou menos isso. Estou com o computador do lado, se alguém tiver alguma dúvida, eu consigo acessar a ficha clínica. Mas vamos lá, mais um caso bem interessante, tá? Um caso bem complexo. A cliente chega com uma fístula desse tamanho, próxima ao dente. Isso aqui é um diagnóstico de fratura de alguém não muito treinado, é muito fácil de dar esse tipo de diagnóstico, né? O que a gente observa aqui, que eu sinalizei? Uma extrusão desse dente, depois a gente vai conversar sobre o que tinha embaixo, né? Que era uma rampa embaixo. Então foi feita uma restauração com o dente de acordo com o dente embaixo que estava, e a gente observa aqui cárie e um instrumento fraturado dentro desse canal, né? Então, já no exame inicial, a gente vê um grande desnível, né? Cárie, lógico, pela impacção, devido a essa perda de ponto de contato quando o dente extrui, clássico, e a gente vai estudar o que está acontecendo. E aí é aquilo, né? Canal mesopalatino inteirinho aqui para trabalhar, uma lesão lateral, você vê que dá para ver até a saidinha do canal, ou pode ser um artefato, não sei, mas uma lesão lateral,
né? Um pino grosseiro, aqui a gente vê o mesopalatino, indo até lá embaixo, então a gente estuda, vê que ele vai até lá embaixo, não botei todos os cortes aqui. Então a primeira coisa que a gente faz, desmontou quebra-cabeça, muita cárie nessa distal, tudo incomodava, gengiva incomodando, então a gente limpou a cárie, reconstruiu essa parede distal, né? E aí sim a gente tirou o pino, né? E aí a gente foi para a endodontia, conseguimos tirar o instrumento fraturado, você vê que é 1 milímetro, 1,5 milímetro aqui de instrumento no canal mesovestibular, ou mesopalatino, não lembro qual deles que foi. Aqui já o caso limpo, obturado, né, o núcleo preenchido. Aqui a retomada dos canais, da raiz mesial. E aqui o caso como eu concluí. Pegou uma saidinha lateral no canal palatino, aqui os canais bem trabalhados. Aqui a gente vê um excesso daquela minha reconstrução, mas até então eu não estava preocupado com isso, né? Esse dente ia ser restaurado de qualquer forma. E aqui a gente começou a trabalhar, já tinha um preparo de coroa. O mais importante, mesmo essa gengiva estando ferida, que a cliente também não limpa, provisória, aquelas coisas, a gente, com a magnificação, consegue separar o que é núcleo, né, de resina e o que é bordo de dente, né, trabalhar bem essa área. Enfim, fizemos a moldagem, fizemos uma coroa também, a de Suprinit, coroa cimentada, e aqui a gente vê já uma cura do processo, né, praticamente, digamos assim, e já num controle de 2 anos, radiografia lá do ADT, né, já vê que não é do meu software, a gente vê o dente funcionando, né, a gente vê que tem um implante aqui embaixo, que eu vou comentar, e aquilo tudo que eu falei, selamento, cura e o processo bem resolvido, prótese bem adaptada, mesmo lá perto do osso, né, a gente consegue buscar um trabalho bom. Que do lado de baixo dela se encontrava isso, né? Era um implante com espiras de fora, com muita placa, não tinha saúde, a cliente não estava incomodada com isso, porque não sente, aquilo só de vez em quando a gengiva, acumula alimento, mas a gente já, quando restaurou aqui, a gente já fez a coroa seguindo, né, a curvatura que a gente desejava para remoção desse implante para trabalhar a parte inferior. Então, quando a gente vai, pede uma tomo de novo, né, foi para o cirurgião, mas no caso a gente já vê o porquê que estava assim, né? O implante não tinha cortical vestibular, ou perdeu, ou não foi instalado na posição correta, e aquilo só ia piorar, a tendência era só piorar, né? E a ideia foi, já foi removido esse implante, e já foi feito um enxerto de gengiva para aumentar a área de gengiva creatinizada, e vai ser instalado o implante na posição correta para a gente botar ele em oclusão direitinho com aquele dente de cima que a gente acabou de manter, senão ele continua com erupção passiva ali mesmo. Mais um caso, por exemplo, a cliente chegou reclamando dente escuro e a restauração toda quebradinha, né? Tinha um quebrado aqui, bem aqui, e aí quando a gente radiografa, a gente viu, opa, o buraco é mais embaixo, tem uma lesão grande, né? Os canais aqui não foram até o fim e tal, mas tem uma lesão grande, e vamos investigar. Então, a lesão é grande, de fato, né? Eu consegui estudar aqui também que tinha um istmo largo entre o canal mesolingual e mesovestibular, que talvez desse para a gente trabalhar isso melhor, tá? O que mais que tem de informação aqui? Então, a gente foi abrindo, foi removendo, muita resina, um material preto bem complicado aqui. Então, desobstruímos, achamos um mésio medial, consegui limpar essa raiz mesial com 3 canais, né? Aqui já obturei os canais, a gente bota umas matrizes, eu gosto de, mesmo quando eu concluo os casos, eles vêm todos, se for de indicador, vem sempre restaurado, de preferência vem restaurado com adaptação, mesmo, não tem ponto de contato, está com dique aqui, sim, mas vem fechadinho o dente. E aqui foi o núcleo de preenchimento, pós-obturação, aqui foi no dia que eu cimentei aqui uma coroa também de Suprinit, de silicato de lítio reforçado com zircônia. Essa era uma HT, não ficou nem tão bonita, ainda tinha cimento ali.
Mas, enfim, esse foi o retratamento que a gente conseguiu com o núcleo de preenchimento, e aqui já um acompanhamento depois da coroa cimentada. Vocês veem uma adaptação bem bacana, é o que a gente busca, ponto de contato, adaptação, e aqui já a lesão regredindo 1 ano e meio ou 2, ainda vem em processo de regressão, talvez não tenha 2 não, 1 ano e meio, vem funcionando bem, e a cliente é assintomática e funcional. Tá? Esse é mais ou menos um caso, uma forma com que a gente gosta de trabalhar. Voltando aqui, mais ou menos a mesma coisa, uma fratura de um pedaço, porque já estava infiltrando com cárie, gengiva entrando no dente, isso aqui era uma ponte, tá, que vinha, vou ter que dar uma acelerada, né, a gente bateu um papo no começo. Aqui a gente fez os 4 canais, aqui um preparo para a coroa, aqui é uma coroa de anamic cimentada no dente, e aqui é o que a gente faz, que é se preocupar aqui com adaptação e uma endodontia simples, e básica e bem feita. Outro caso, a gente entrou numa área de fraturas, né? Outro caso de fratura de cúspide. Então, a gente botou um curativo aqui e fomos de novo para a tomografia. E, infelizmente, eu aqui via que tinha uns canais antigos, essa moça é jovem, era um canal feito quando ela era criança, e eu não esperava que tivesse que mexer com o canal, mas quando a gente viu aqui, tinha comunicação, tinha lesão no 4º canal, no mesopalatino, e o mesopalatino ia até lá embaixo. A divisão delezinha ali, ó, ia até lá embaixo. E aí não teve jeito. A gente tirou o fragmento, aqui já trabalhando com provisório, bisturi elétrico, expondo essa margem lá embaixo. Aqui é o provisório. Aqui, lá embaixo, que esses canais se dividiam, lá no terço médio quase, consegui encontrar o mesopalatino, senão não ia ter sucesso. Aqui a gente obturou, vocês veem 2 ápices, foi no dia da obturação. Aqui foi a moldagem, aqui o escaneamento da moldagem, e aqui o caso que a gente foi trabalhando, essa gengiva, e aqui a coroa, também foi um enamic de multicolor aqui, que a gente cimentou, e esse é o processo que a gente faz para tentar salvar dentes comprometidos, não só endodonticamente, como estruturalmente. Tá? Então, me preocupo muito com a falha estrutural e não só com a questão do processo endodôntico. Esse é um outro caso de dente gretado, de fratura, também não vou me prender muito no vídeo, mas aqui a gente vê bem a fratura, que era nessa área palatina e distal. Então, a gente vê essa fratura se propagando para dentro do dente. Vamos dar uma adiantadinha aqui. Aqui a gente trabalhando o canal, o núcleo de preenchimento. Aqui foi o preparo, o escaneamento. Aqui é o nosso overlay, esse foi feito em Celtra. Aqui a cimentação da overlay. E o caso concluído, eu fiz com o Rodrigo, lá no Serec dele. E aqui, 4 anos depois, esse caso foi em 2015, em 2019 ele volta, e aí é um caso bem limítrofe, uma trinca muito importante na raiz palatina, mas o dente assintomático funcional, porém, já com uma trinca na cerâmica aqui de cabo a rabo. O cliente está avisado, ainda tem adesão, a gente pode trocar a qualquer momento para ele, mas a cerâmica não durou. É um apertador, já trincou vários outros dentes nesse meio tempo, e assim a gente tenta buscar uma longevidade nos casos. Casos trincados em que não fazemos um tratamento de canal, então a gente pinta, vê que tem uma trinca, o cliente estava com uma sensibilidade importante, e aí na tomografia a gente viu que não tinha nada demais, na verdade, né? Que não tinha uma perda óssea ao redor do dente, principalmente na crista alveolar, nesse premolar. Então, o que a gente faz? Toca o barco. Né, diagnostica, vê qual é o problema. Aqui o problema é a oclusão, as guias de desoclusão estão aqui, a gente entende o que está acontecendo, e aí eu fiz um preparo de coroa total. Aqui é uma coroa total cimentada, esse foi um IMEX, e aqui a gente se preocupa na desoclusão dessa paciente, e aqui está a coroa cimentada sem tratamento endodôntico, mas a gente se baseia na tomografia para ver se tem perda óssea naquela crista proximal adjacente àquela trinca. Tá?
Um outro caso bem interessante aqui. Esse caso foi muito difícil de diagnóstico até chegar nesse dente. A gente tem tomo embaixo, que ela sentia dor embaixo, até que eu vi essa trinca palatina nesse dente aqui, resolvi tomografar e abrir. E aí não deu outra. O Felipe me ajudou muito nesse caso. A gente tinha uma fratura importante, que eu até destaquei aqui, né? Uma fratura importante, já com nódulos, pólipos, essa polpa estava sofrendo já, né? Nessa área palatina, né? Caminhando para dentro do canal palatino. Então, a gente abriu aqui os 4 canais, 2, né? Aqui é o acesso, a gente vira o espelho e encontra os canais, né? Esse é o caso concluído, né? Os 4 canais, aqui tinha uma reação importante aqui no canal palatino, na rede palatina, e a gente fez um preparo para uma overlay, uma moldagem, né? Uma cimentação, sempre tentando ter esmalte nessas margens, e aqui a gente cimentou uma coroa, uma overlay dinâmica, e aqui um controle do dente assintomático, funcional, periápice também bem limpinho, e como a gente gosta de ver, e a cliente está feliz da vida. Tá? Foi um diagnóstico bem difícil esse dente, mais do que o tratamento em si. Esse é um caso que eu vou passar só o iniciozinho do vídeo, que era um diagnóstico de trinca, em que a gente vai buscando com transiluminação e pintando, a gente descobre uma fratura mesodistal no dente, né? No caso, a gente tratou os canais... Perdão. Tudo bem aí? Tudo certo, estamos te ouvindo bem. Desculpa. Porque eu fiquei com medo de ter caído alguma coisa aí. Não, tranquilo. Enfim, a gente tinha a tomografia do implante dela, do dente do lado, a gente restaurou esse dente. Aqui já era um controle de 1 ano, que essa cliente é uma dentista, ela mesmo me passou esse controle, né? Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, ela voltou, buscou direto o implantodontista, esse dente rachou de vez, né? A gente vê também que ela range bastante, a gente vê aqui que ela quebrou também parte do dente, né? E aí, se observar essa onlay que ela tem aqui atrás, estava inteira, mas ela voltou para a gente fazer um provisório no implante, e quando ela voltou, que eu botei um conector para moldar esse implante, eu vi e falei, uai, tem alguma coisa errada, esse implante aqui deu zebra. E aqui ela já quebrou aqui também, então ela quebrava tudo, né? E, enfim, tomografamos, vimos que o implante estava perdido, recém-instalado, sem levantar retalho, tudo, e implante imediato, e deu zebra, assim como da zebra endo, da zebra implante, da zebra tudo, né, na vida. E aqui ela já extraiu esse implante, está esperando um tempo aí para cicatrizar. Esse é um outro caso de dente gretado, o cliente apareceu com um abscesso enorme aqui, né, e aí na tomografia a gente via, a proximal, a crista ainda estava até ok, preservada, mas uma lesão grande, que até me levou a pensar em tirar o dente, né, por baixo de amálgama, trinca mesodistal. A gente tratou o canal para tirar a dor dele, fizemos um preenchimento, aqui a endodontia finalizada, aqui um preparo de coroa, aqui uma coroa de silicato de lítio, e aqui a gente consegue ver como que estava a gengiva e como que estão os tecidos agora. Foi uma aposta, o dente está funcionando, e aqui a gente tem um controlezinho aqui de 1 ano, 1 ano e meio, né, que já melhorou essa radiolucidez aqui. Talvez esse dente ainda permaneça na boca por uns bons anos. Qualquer 5 anos, são 5 anos a menos de implante aí. A gente vem vendo muito problema com implante também. Como, por exemplo, nesse caso, né, esse dente aumentou de volume, mas não tinha um diagnóstico preciso, né, a gente esvaziou isso tudo, tomografamos, e esse é um exemplo clássico que eu gosto de mostrar, que tem áreas em que não tem como ter um diagnóstico preciso de fratura, mas é uma característica muito perfeita quando você avalia a boca da pessoa, de trinca, de fratura, né? Então esse dente foi extraído, caso antigo, né, já há algum tempo, 5 anos, sei lá, foi feito um nodal replace aqui, foi feita uma restauração, uma coroa, e aí 2 anos depois, ou 3, uma coisa assim, a cliente aparece drenando pus por aqui, né, já com uma areazinha aqui, tom de cinza a gente já vai vendo que vai ficando escuro,
eu abri, fiz um acesso endodôntico no implante, soltei a coroa aqui para lavar, limpar isso tudo, né? E na tomografia, a gente vê mais ou menos o que a gente falou antes, né? Quer dizer, muito próximo da cortical vestibular, houve uma reabsorção aqui, talvez aqui algum biomaterial, né? Que tenha ficado nessa parede, o implante podia ter ficado um pouquinho mais para dentro, na posição lingual, e aí a gente fez uma nova tomografia após a remoção, a extração desse implante, para poder instalar um novo implante, né? Já foi instalado, aqui já foi usado até um Nobel, um Platform Shifting, e aqui o caso já foi recuperado, né? Então a gente guia a nossa clínica no dia a dia com tomografias, sim. Né? Esse garotão é um bruxômano, por exemplo, você vê pelo perfil dos dentes, como ele range, ele fraturou essa cúspide inteira aqui, era um dente perdido, né? Saiu a cúspide, dente praticamente perdido, a gente fez os canais, não eram 2, eram 3, né? 3 canais no premolar, e aí na tomografia a gente conseguiu ver se ia fazer um aumento de coroa clínica, se ia manter o dente na boca, né? A gente mediu aqui o que tinha de mucosa no palato, aonde que a gente podia trabalhar, o quanto, e aqui a gente fez um aumento de coroa clínica, o doutor Marcelo Garcia fez um aumento de coroa clínica, fomos trabalhando isso, até um caso antigo já também, mais de 5 anos com certeza, até chegar na restauração, cimentamos aqui essa overlay, e aqui o caso concluído. Reparem também como o dente de trás tinha trincas, né? Todos os dentes com trincas, né? Aqui é um controle que a gente tem, tinha um excessozinho aqui, muito acúmulo de tártaro, se vocês olharem aqui, né? Em tons de cinza a gente vê tudo. E aqui ele voltou com o dente de trás, com a fratura, que não deu canal, a gente restaurou só para preencher, mas o projeto de fazer uma coroa aqui ainda existe, mas vocês veem que tudo depende também da longevidade dos hábitos e adequar o tratamento a cada paciente. Tá? Estou encerrando essa parte aqui de fratura, já para a gente concluir. Eu estou só acelerando um pouco, né, embora a gente tenha começado mais tarde. Eu tinha uma hora para falar. Só um OBS aqui sobre fraturas. Tá. Né? Você falou, primeiro que você tem pessoas que falam, já está fraturado, nem vou solicitar a tomografia. Né? Você está salvando tantos dentes, né? Que teriam, as pessoas talvez falam o foco, né? Hã? É o famoso bias, é a famosa atitude tendenciosa. Talvez um implantodontista tenha uma tendência já a extrair e resolver de uma forma que ele resolve bem feito e muito bem. É muito difícil, né? Mas eu foco sempre no que eu chamo de patient-centered outcome, é o resultado baseado no que é melhor para o cliente. Exatamente. Né? Não o que é melhor para mim ou no meu processo, não o que facilite o meu processo. Mas eu acho que essa visão biológica de manter o dente, literalmente, peças originais duram mais. Se você conseguir manter, eu concordo. 5 anos a mais na boca é muita coisa. Em 5 anos já tem um implante novo, uma superfície tratada nova, um material de enxerto novo, um conhecimento novo, uma guia, uma cirurgia guiada nova. Em 5 anos tudo muda, ainda mais nessa área. Então, assim, eu falei 5 anos porque é um projeto, mas pode durar menos. Daquela dentista ali que eu mostrei durou menos, durou 2 anos. Mas se durar meses, eu acho que já é interessante. Aqui, por exemplo, esse caso aqui, você vê que a foto é antiga, é um caso interessante. Era uma boca rígida, sem nenhuma restauração, né? Então, vocês vão ver o que tem longevidade para tudo. Né? Aqui uma trinca importante, né? Na tomografia, a gente via essa fratura mais coronária, ela não descia muito, tá? E aí você estuda aqui, os canais se juntam, tal. Antigamente eu abria mais, hoje eu já não faria isso, né? Já não iria atrás dessa trinca, já ia fazer um acesso pequeno e preparar isso tudo em volta. Não poria pino de fibra, mas botei. Caso acho que é 2015, uma coisa assim, 2013, sei lá. E aqui a coroa, aqui um provisório, e aqui o caso concluído. Aqui a gente já tinha um controle de 1 ano, o caso funcionando com a coroa definitiva, tal. Depois a gente conseguiu convencê-la, porque a gente buscou a origem de tudo, ela pegava em balanceio aquele dente, a gente estudou a oclusão dela, ela fez uma ortodontia para melhorar a sua mordida, que isso tudo faz parte do processo, né?
e ela me volta agora em janeiro, pré-pandemia, com 5 anos de onlay, de coroa fraturou, e aí, nas vésperas da pandemia, a gente fresou aqui um IMAX CAD aqui e conseguimos devolver um dente para ela de novo aí. Então, vocês veem que quebra, restauração quebra, implante da zebra, tudo acontece. A gente só não pode botar na conta do coitado do canal, né? Dente com canal tratado fratura. Esse aqui não pode. E se você olhar o outro lado dela, tem 15, 17 anos de um implante hexágono externo, um Nobel metal, titânio puro, maquinado aqui, funcionando muito bem, né? Todos os conceitos modernos, esse vai contra. Ela também já perdeu um primeiro molar homólogo justamente por fratura, né? Isso aqui já é um controle, sei lá, 15, 17 anos. Vou falar um pouquinho só de retratamentos seletivos. Aqui a gente vê essa cliente com uma infecção aqui nessa raiz mesial. A gente tinha tomografias acompanhando, o indicador me mandou a evolução, não só a evolução do tomógrafo, como a gente vê a evolução da lesão, né? E aqui a gente optou por um retratamento seletivo, também é um caso antigo, a gente atingiu o ápice aqui, obturou, e aqui é o caso finalizado, e aqui o caso com reparo no ápice. A gente usou a tomo para ver que a raiz distal não precisava de intervenção, a única raiz que precisava de reintervenção era a raiz mesial. Assim como esse caso, o cliente morando em Portugal, procurou a gente de emergência, já um senhor, uma fístula grande aqui, né, essa raiz mesial, e ele já tinha uma tomografia pedida por outro dentista, e uma lesão grande aqui nessa raiz mesial. Claro, ele tem perda óssea na furca, já é um senhor, mas o que a gente pode fazer por ele de melhor? Abrir a raiz, abrir um furinho, tentar acessar o quarto canal que a gente estudou, obturar, fechar, né, e terminar o caso como a gente terminou. E por WhatsApp, lá de Portugal, aquele cliente chato, não posso nem falar isso que no YouTube, às vezes até o cara tá vendo, né? Mas assim, ele vai mostrando a involução da fístula, e aí uma vez ele voltou para controle, veio de Portugal, e a gente viu que o caso estava indo bem, funcionando, e resolvemos de uma forma mais simplificada o caso dele. Esse é um caso que eu gosto muito de retratamento, que é uma falha minha, caso antigo, em que um dente todo destruído, que eu não consegui descer no quarto canal até o fim, né? Era um dente bem calcificado, como vocês veem aqui, né? Ela volta 2 anos depois com uma lesão grande na raiz mesial, com dente bem sintomático, com gengiva estufada. E aí na tomografia a gente vê isso, né? Canal mesovestibular bem, feito até o fim, mesopalatino totalmente vazio, da metade onde eu parei para o ápice, que eu naquela ocasião não consegui, e a gente optou pelo retratamento seletivo. Então a gente abriu um furinho na coroa de zircônia, chegamos no núcleo de ouro que ela tinha aqui, achamos os canais, esvaziamos os canais, aqui um furinho que cabe só os conezinhos de guta, obturamos esses canais, fechamos o dente, assim foi como a gente acabou, os 2 ápices ali obturados. Aqui já um controle, aqui foi como a gente terminou, aqui um controle de 6 meses, a lesão já regredindo, aqui um controle de 1 ano, já praticamente sem infecção, e aqui um controle já de 2 anos, o dente assintomático, funcional, e a gente resolveu um problema que não foi causado por mim, mas que eu não tinha resolvido antes, né? Então, é bem interessante como a gente estuda na tomo também o que a gente vai fazer na clínica. Esse é um outro caso de erro meu, é um molar completamente calcificado, uma senhora, né? Esse foi o caso como eu concluí, uma raiz curva, um canal difícil, né? Ela voltou a sentir esse dente, não conseguia mastigar, e aí na tomografia já tinha o início de uma infecção, de uma lesão nessa raiz, né? E a gente optou por uma reintervenção porque tinha um quarto canal aqui, né? Só que o quarto canal esse caso foi muito difícil, era lá embaixo que dividia, né? A gente não via ele aqui, ó, terço cervical, não tinha quarto canal, não tem quarto canal, não tem quarto canal, ali talvez comece a aparecer, aqui embaixo que já começava meio que a ver. Então eu abri, aqui a gente vê o istmo entre um canal e o outro, aqui vocês veem o cimento
meu cimentinho para onde ele estava indo, então aquilo me guia para buscar esse quarto canal lá embaixo, até que a gente encontrou, conseguiu fazer o bypass ali, e aqui o caso já com tempo de controle, porque eu fiz o canal desse segundo molar, e aí eu tive o controle desse primeiro molar, os 2 canais independentes indo até o fim. Aqui a gente vê até ligamento aqui direitinho, então curou direitinho o caso dela nessa situação aqui. E a tomo velha, para isso, me serviu para me guiar no tratamento desse, quando ela veio depois, que tinham 4 canais, os canais mesiais se uniam e tal, e a gente trabalhou dessa forma. E veio com uma endodontia bem mais conservadora, preservando dentina pericervical aqui. Um último caso de seletivo... Estou acabando aqui. Tá tudo bem, Felipe? Eu já estou acabando. É porque a gente começou um pouquinho depois. Fica à vontade, tranquilo. Tá. Eu não vou passar muito, não. Nada. Esse aqui é uma lesão enorme, né? Essa cliente fraturou essa cúspide lingual aqui, praticamente esse dente está condenado, né? Vai perder. Era uma fratura muito grande dessa cúspide lingual. Só que eu estranhei muito isso aqui quando eu radiografei, e a gente estudou, o Felipe mediu isso tudo aqui, era uma lesão com aspecto cístico. E a gente optou por primeiro retratar esses canais para ver o que a gente conseguiria numa situação como essa, né? Então, eu abri só a raiz mesial, que era a única raiz doente, descendente, encontrei o mésio medial aqui a gente vê botando hidróxido de cálcio saindo nos outros 2 canais, né? Então, tinham 3 canais nessa raiz, obturei, né? O caso ficou assim, e a gente ia decidir o que ia fazer, extrair o de trás, enquanto isso a gente ia trabalhar isso aí, se ia operar, se não ia. Então, esse é o caso concluído, e aqui, por incrível que pareça, por minha surpresa, com menos de 1 ano, ela me voltou para um outro dente, e aí eu radiografei e vi essa imagem que me sugere uma regressão bem importante e interessante desse caso. Não consegui convencê-la de fazer uma tomo lá que o Felipe tinha todas as medidas, mas alguma hora pode ser que a gente consiga ver se uma lesão de aspecto cístico reduziu aí. Parece que sim, né? Conta a história, assim, da parte pessoal dessa paciente, que eu lembro muito bem dela, né? Que ela foi para vários dentistas e... não confiou. Não confiou, foi, não foi... acabou que ela não fez nada, ela voltou com outro dente fraturado, esse aqui ainda está com remendo de resina aqui, ó, até com excesso que eu fiz desde que ela fraturou isso, se voltar aqui antes, a gente vê, desde que ela fraturou, eu fiz uma parede lingual de resina, é complicado, e também esses casos que a gente perde o controle, né, é mais difícil de você interpretar, né, se o teu tratamento, se a tua conduta deu certo ou não. Não, porque eu acho interessante, assim, que além do... A gente pode estar falando aqui o dente tal, o dente tal, o dente tal. Você não fala isso, você, na verdade, está se referindo a pacientes, né? E a gente está, como o Thales até falou, tratar o todo, né? Uma parte mais biológica. E eu particularmente, eu lembro muito bem do como a gente... o tempo que nós gastamos planejando esse caso. Cara, eu não sei nem, Felipe, se esse caso ela não fez uma tomo e ficou ruim, a gente chamou ela para fazer de novo. Eu não duvido nada que tenha isso. Tremeu, pode ser. Um caso desafiador, que era nosso, assim, eu até considero nosso, porque foi a gente que... Claro. A gente levou isso daí, você executou, e planejamos bem o caso, e contra tudo e contra todos, vamos dizer assim. É verdade, cara. E um caso como sucesso desse é muito importante, né? Parece sucesso, parece que está caminhando bem, né? Um outro caso que é bem interessante, esse foi muito difícil conseguir um controle, mas é o último caso de retratamento seletivo. A cliente chegou com essa radiografia, com um edema nessa região, você vê uma cicatriz que ela já tinha operado, feito uma cirurgia com um cirurgião, que só cortou o ápice, né? E é claro que não deu certo, passando o tempo. Mas por que não é uma tomo de alta resolução, mas ela chegou com essa tomografia, que a gente conseguia ver aqui o mésio palatino. Então, assim, cortou-se, mas tinha um canal não tratado, então não serve para nada. Não só não retroobturou, como também não tinha uma obturação nesse dente, né? Nesse canal. Então, a gente optou por um retratamento seletivo, tentar tratar a raiz doente por dentro,
Se não desse certo, depois a gente operava de novo, se fosse o caso, né? Então, foi um caso que a gente encontrou, o quarto canal lá embaixo também, instrumentamos, lavamos, aqui uma obturação com MTA, não muda muito o aspecto radiográfico, mas a gente, depois de muito tempo, conseguiu chamá-la para um controle. Então, é uma infecção curada, podemos dizer assim. Claro que aqui não ia formar uma cortical enorme, porque não tem, né, a posição, o longo eixo aqui tinha sido cortado, mas um reparo completo, uma estabilização de um processo bem interessante via canal, né, sem ter que fazer uma nova intervenção cirúrgica, já que tinha tudo para dar errado com o canal vazio, né. É um caso que eu gosto bastante, assim, bem... E um caso simples, digamos, né. E volta, por favor, só mostra a diferença da alta resolução para baixa resolução aqui, claramente. E olha, Né? não, é absurdo. E olha que tem bastante restauração, tem artefato, não é aquele exame ainda, né? A gente tem outras, mas é brincadeira a diferença, né? E estamos cada vez melhores. Vocês, então, com o investimento que vocês fizeram, com os novos tomógrafos, o DT está de parabéns, tá aí o melhor tomógrafo do mundo, né? E aí eu dou graças a Deus que é no meu prédio, meus clientes se satisfazem bem. Finalizando essa parte clínica, vamos ver o que me ajuda aqui a tomografia na parte cirúrgica, né? Eu não sou nenhum grande cirurgião, mas a gente se aventura de vez em quando, né? Esse cliente veio de outro profissional, um grande profissional, veio por conta própria, nem foi ele que me indicou, mas como eu conheço, eu liguei e conversei. Ele tinha uma fístula aqui que abria toda hora, e na radiografia 2D a gente não via nada, uma radiografia convencional, ele já tinha tirado essa tomografia. No exame clínico, a gente começa a investigar, né, uma sondagem, a gente afasta aquilo ali, e a gente começou a ver que tinha uma cavidade naquela área, né, de abfração, de lesão cervical não cariosa, mas que se suspeitava de uma reabsorção. E aí eu peguei uns cortes de um CD de outra clínica, não foi uma coisa conversada com o Felipe, mas o que a gente vê? Não, uma área de reabsorção, aqui o canal mesovestibular passando muito pertinho, né? E a gente optou por uma abordagem cirúrgica sem endodontia, porque tinha uma distânciazinha dessa micro-reabsorção com o canal vestibular, mesovestibular. Então a tentativa foi essa, né? É um bruxômano também, lesão cervical não cariosa, um dente sofrido, sem cortical, sem tábua óssea. Então aqui ultrassom, fizemos aqui uma cavidade, né? Aqui a gente fez uma restauração com uma resina bioativa, aqui a gente fechando, aqui mostrando na microscopia como às vezes um pontinho frouxo também a gente consegue apertar bem um ponto que aparentemente estava frouxo no final de uma sutura, né, para não deixar ele abrir, só para ilustrar mesmo. E aqui já é um controle de 2 anos, 1 ano e meio, posso dizer mais ou menos assim, a gengiva rosinha, saudável, não tem mais aquela bolinha de fístula, e aqui uma sondagem de 1 milímetro aqui, né, carece aqui um recobrimento, algum tipo de enxerto, ele carece até de ortodontia, porque tem muito mau posicionamento dentário, mas é um projeto, nem todo cliente a gente convence de tudo. E finalizando a parte cirúrgica, acredito que eu só tenho mais esse caso, essa cliente é uma dentista, né, CRO positivo, nos buscou aqui com essa área de gengiva bem inflamada, né, aqui a gente vê uma reabsorção cervical invasiva, né, na tomografia que ela nos trouxe, feita na cidade onde ela mora, a gente conseguiu observar alguns cortes, num grau de destruição enorme, né, dessa porção interna do dente, né. Então eu abri, aqui a gente vê as crateras de reabsorção, muitos nódulos pulpares aqui as crateras de reabsorção, comunicação, aqui uma bolinha de algodão com ácido tricloracético, tratando essa área de reabsorção. Aqui eu fechei com biocerâmico na consistência PUT, e esse é o caso assim que eu terminei, tá? Com obturação dos 4 canais, que a gente estudou na tomo também, eu não mostrei a imagem ali, uma endodontia conservadora, minimamente invasiva, não tinha infecção, não tinha por que dilatar e alargar igual
uma corrente fala aí, a gente resolveu abrir, né, cirurgicamente, rebatemos um retalho, aqui era o nosso biocerâmico por dentro, então a gente expôs as margens direitinho aqui, né, aqui com o microespelho a gente olhando o teto, ver se tinha área de reabsorção aqui nessa parte. Restauramos também com activo, uma resina bioativa aqui, um pontinho ali, e aqui o controle já, né, de um ano e pouco, ela tem um controle tomográfico também, vocês veem o aspecto, a coloração da gengiva, e aqui este é o controle radiográfico do caso. Aqui ela tem uma micro reabsorção nesse pré, vai nos dar um trabalho do caramba no dia que isso aqui pipocar, né? Eu não mostrei para vocês, mas a gente via isso na tomo, né? E aqui é o controle tomográfico, né? Em que a gente vê uma adaptação legal no material, aqui mais pela vestibular também, e aqui o que a gente conseguiu reconstruir, né, na porção coronária. Talvez careça aí também de uma restauração protegendo as cúspides, já que só tem uma resina. Mas a gente estava vendo como é que ia se comportar esse caso. E aí, para finalizar, né, estou certinho na minha hora, tá? Para finalizar, eu vou mostrar uma questão aqui, que hoje muito se fala de endoguide, de guias endodônticas, de tudo, né? Eu vou mostrar uma situação que eu já venho conversando e trabalhando com o Felipe há muito tempo, que a endodontia guiada não tem nada de novo, né? Essa cliente aqui, é um caso antigo, ela tinha essas facetas feitas nos Estados Unidos, ela morava lá e aqui, ela já era cliente minha, vocês viram que aqui não tinha nada, a gente foi acompanhando, essas facetas não eram minhas, e aí, com o tempo, né, necrosou esse dente. Então, percebam bem aqui que em 2013, eu já sentava com o Felipe para a gente tentar fazer alguma coisa, e a gente chegou a um projeto de endodontia guiada, em que eu prensei 2 placas de acetato, botamos umas 3 bolinhas de gutapercha com furinho de broca, para saber qual seria o melhor local para a gente acessar esse canal com de menor destruição de massa de dentina e sem atingir a faceta, né? Então, a gente via aqui que as 3 bolinhas que a gente botou de guta, né? E aqui a gente conseguiu estudar e ver que aqui pegaria na faceta, que a bolinha do meio seria interessante e que a outra iria destruir muita dentina na lingual. Então, a gente estudou já, desde 2013, que a gente já faz uma endodontia guiada. Pode não ser com guias modernas e 3D, mas que a gente já sabia o que a gente queria, acesso direto ao canal da melhor forma possível. Então, naquela ocasião, eu fiz o furo através da guia, né, a gente tratou o canal desse dente. Aqui a gente já tem um controle de 6 anos, né, que foi em 2019, essa radiografia, tudo funcionando muito bem, ok, mas que a gente já tinha essa pretensão de fazer uma endodontia guiada desde 2013. Em 2014, essa moça me procurou com esse dente escuro, o dentista indicou, e aí para vocês verem que a gente já tentava bolar, eu e o Felipe corroborando nas minhas ideias malucas, vocês veem aqui, dentro de uma guia de acetato, eu já fiz uns tubinhos querendo projetar uma melhor direção para o acesso endodôntico que batesse certinho com a direção do conduto calcificado, né? Era uma coisa amadora, mas já com a pretensão de fazer uma endodontia guiada. Não tem nada de novo na endodontia guiada. A gente faz isso muito, baseado em tomografia, desde 2013. Né? Então, um dente completamente calcificado, a gente conseguiu acessar, o tubinho ajudou, depois foi no olho mesmo, né? Depois eu tive que abrir muito mais esse cíngulo, esse acesso, para poder clarear, né? Então vocês veem que aqui eu acabei abrindo depois, e aqui o caso como era, o caso como ficou, aqui de uma outra visão, mas para vocês verem que a endodontia guiada, ela não é uma coisa nova. É claro que hoje a gente tem ferramentas, né, que nos ajudam, né? Então, esse caso a gente estudou com o Felipe e com o Igor, já numa linha mais moderna. Esse cara chegou com esses 2 dentes escuros, né, com o diagnóstico de possível tratamento endodôntico, né? A gente, no 2D, a gente ficou um pouquinho desconfiado dessas imagens, né? Mas a gente via aqui uma calcificação desse dente.
né, que era o 31. Então, um caso bem desafiador. Eu acho o incisivo inferior dos dentes mais difíceis que existem para trabalhar. Por incrível que pareça, esse dente aqui, você pode dizer que o canal é mole, era só vir daqui da incisal que você chegava no canal. Eu apanhei para fazer esse dente no freehand, na mão livre, né? Então, não vou me ater muito aqui, porque é o último caso do nosso bate-papo, mas aqui esse é o primeiro dente que eu acessei na mão livre, né? Tentei fazer o acesso mais incisal possível, mas o segundo dente a gente resolveu fazer uma guia, né? O Lucas planejou isso tudo, hoje eu já sei planejar isso tudo, eu fiz um curso, até vou fazer um jabá do Lucas aí, fiz um curso recentemente aqui na pandemia, já umas 2 semanas atrás, 2 dias intensos de endodontia guiada e aprendi a mexer no software, hoje a gente já sabe até fazer uma guia dessa, que é muito bacana, recomendo aos dentistas aprenderem isso também, tá? E aqui o que a gente fez? O que é interessante? A gente fez uma guia com o meu ideal, que eu botei um grafite na guia que era um acesso incisal, que era o que daria visão direta ao canal. Quando eu fui mostrar esse projeto para o cliente, ele reclamou que eu iria comer a borda incisal do dente dele, e ele não gostou disso. E ele me pediu, um rapaz jovem, que a gente, se não tinha como fazer de outra forma. Embora perca um pouco mais de dentina, a gente fez uma segunda guia, o acesso era nesse ponto, é até engraçado que ele não é centralizado, né, porque o longo eixo da raiz não é o mesmo longo eixo da coroa. E aqui é a guia em posição, aqui é quando eu já tinha encontrado o canal, instrumentado um pouco, claro, está mais largo aqui. Então vocês veem que foi um acesso certeiro na produção da guia. Depois eu tive que abrir bem mais esse dente, porque ele queria um clareamento, o rapaz gosta de estética. Então eu trabalhei mais esse acesso para tirar aquela dentina escura, aqui os 2 dentes restaurados, e aqui o caso já finalizado, né? Você vê umas massas diferentes de resina que eu tive que trabalhar com liner, com vários fabricantes diferentes para conseguir mascarar uma outra parte aqui. Então aqui já estava curando, esse dente já tinha mais tempo que tinha trabalhado, e aqui até onde a guia me levou, até onde encontrar esse canal. Então, queria deixar meu muito obrigado, a atenção de todos. Está aí meu e-mail, quem quiser entrar em contato, e não sou muito ativo em rede social, mas quem quiser também me acha, e dou a palavra aí aos amigos. Cara, se eu passei foi 10 minutinhos, porque a gente atrasou e ainda teve um bate-papo inicial. Não, cara. Tá? O Alexandre estava anotando aqui. Você falou, é uma aula impressionante. Apesar de você não falar que não é aula, é um bate-papo. Mas é que ele falou sobre fratura, sobre retratamento seletivo, sobre anatomia, cirurgia periapical, reabsorção cervical invasiva e endoguiada. Tudo isso é o dia a dia. Eu tentei fazer uma mescla da rotina do endodontista do clínico. Em todos esses casos, a tomografia foi utilizada. Foi utilizada. Teve um outro ali que eu não botei a tomo ou não botei, mas que mostra que a conduta é a mesma, né? A ideia é essa. Bacana demais, cara. Legal. Quer fazer aquela pergunta, Lucas? Da importância. Na verdade, eu posso fazer uma outra pergunta? Se você quiser, bicho. Todo mundo tá fazendo o que quiser aqui. É que a mesma pergunta que eu fiz para o Sormani na semana passada, e que é uma coisa que me intriga muito no dia a dia da odontologia, e que é uma coisa que cada vez mais eu tenho percebido que profissionais que trabalham com excelência se preocupam muito com isso que eu vou falar, que é a questão do planejamento do caso. A gente viu em todos os casos que o Ale mostrou aqui, por mais que ele tenha passado rápido, que ele se preocupou o tempo todo em chegar a um diagnóstico, entender o que estava acontecendo com aquele paciente, não ver aquele paciente como um dente, como o Felipe bem ressaltou, e sim como um caso, como um paciente complexo que existe, que você tem ali diversas coisas que precisam ser resolvidas e que a endodontia é uma parte delas e não a única, né, Ale? Então, eu me preocupo muito que o nosso colega dentista, e eu vejo isso desde a graduação, às vezes ele simplesmente pula essa parte. Planejamento dá muito trabalho,
eu não quero olhar exame, eu não quero olhar nada, eu quero partir para ação, eu quero tratar, eu quero logo partir para o tratamento. Então, como tu enxerga essa questão do planejamento na importância dos teus sucessos, nos teus casos, né? E como que a negligência disso pode atrapalhar o sucesso? Cara, é que é difícil, eu não me vejo mais trabalhando sem ser dessa forma, né? É uma realidade mesmo, é muito difícil, aquela história, você sair, igual você sair sem celular hoje, você se sente nu, né? Eu vou entrar no escuro. Pode ser que eu resolva muitos casos? Pode. Teve um outro ali que eu mostrei, que eu resolvi sem, mas também eram casos mais simples. É muito difícil. Eu acho que para planejamento, para mim, é primordial. Onde eu, por exemplo, vocês viram poucos casos, alguns, mostrei alguns, mas é na questão da tomografia pós. Talvez por eu não ter uma tomógrafo dentro do consultório. Talvez se eu tivesse, eu estaria mais tendencioso a ter mais tomografias de controle. Mas eu também acredito que um dente no 2D funcionando bem, com imagem radiográfica boa, sem queixa, mastigando, é assim que a vida tem que ser, né? A gente também não eu sempre digo que a gente não trata imagem, a gente trata doente, né? Pessoas. Então, assim, o que fazer com o resultado do exame também? Às vezes você faz uma trabalheira dessa toda linda, vai fazer uma tomografia, tem uma sombrinha lá. Ih, tem lesão. Não, deixa estar funcionando. No 2D não tem importância. O cliente quer o quê? Mastigar, não quer dor, não quer gastar mais dinheiro, não quer ficar indo 3, 4 consultas no dentista. Então, eu acho que o planejamento é que me leva a uma execução mais certeira e talvez dê mais longevidade a esse dente, o cliente se apurrinha menos também. Eu acho que é por aí, cara. Acho que o sucesso tem muita influência no sucesso, sim. Eu queria só fazer um adendo, viu, Ale? Essa filosofia de preservar a estrutura, de preservar a dente, de enxergar a coisa, né, de uma maneira mais biológica, é literalmente o que faz com que você seja diferenciado e que tenha essa casuística aí gigantesca, né, para constatar o óbvio. Quem não planeja, quem não sabe, e eu falo sempre isso, Lucas e Felipe já cansaram de me ouvir, quem não sabe anatomia, fisiologia e patologia não vai para lugar nenhum. Como que você trata um dente de um paciente que range e você não avalia a oclusão? Né? Como é que você vai tratar endodonticamente sem biologicamente pensar no reparo tecidual? Então, é isso que eu falei no começo, cara. A endodontia ela ficou durante muitos anos estagnada e a gente vem trabalhando para mudar isso, tentando fazer com que as pessoas enxerguem o lado restaurador, mesmo que não possa, mas que finalize ou converse com os indicadores, porque ficou estagnado durante muitos anos naquela questão do processo. O canal está feito pela metade. Ah, não, tem que fazer até o fim, porque eu vou botar uma coroa aqui. Mas tem infecção, tem lesão? Tá quantos anos assim? Tá 20 anos assim que eu tratei isso, né? Você não tem que focar no processo em si, na linha branca do canal, porque você, inclusive, aumenta suas margens de erro, muitas vezes, quando você tenta retratar alguma coisa que vem funcionando. Só por uma questão pragmática, né? Aprendi, tem que ir o canal até o fim, tem que fazer, tem que acontecer, e os instrumentos novos vão surgindo, e compra isso, compra aquilo, mas, no fundo, o que importa não é isso, né? O que importa é o dente permanecer na boca e o cara tá com ponto de contato, tá com a gengiva boa e mastigando, né? Não é o shape do canal e o puff, enfim. Sem dúvida. Então, tá uma gritaria de fora Bolsonaro aqui, que tá uma gritaria, né? Deve estar rolando algum pronunciamento. Não sei por quê. Não. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Uma coisa que a gente sempre gosta de saber de profissionais de excelência, como tu és, Ali, o que você pensa, o que é importante para você em uma clínica de radiologia? Se é só ter uma boa imagem, se um bom laudo acrescenta,
ou o laudo para ti é indiferente? Ter acesso ao colega? O que te faz pensar? Claro que tu tens uma situação muito privilegiada, privilegiada mas por ter uma clínica no teu... Não, mas eu tenho a leitura legal. Mas o que... Podia ser uma clínica no meu prédio ruim, né? Sim. Não, eu acho que assim, o tomógrafo nem se fala, né? O tipo, a qualidade da imagem, e não só o tomógrafo, como o piloto do tomógrafo, né? E o grau de investimento que ele fez nos softwares que ele adiciona a esse tomógrafo para conseguir, que muita gente não sabe, mas a gente sabe o quanto que vocês investem e pesado nesses outros softwares que fazem esses efeitos, essas imagens maravilhosas que chegam até a gente. Então, imagem é primordial. Eu acho que uma clínica focada no que você busca, né, a comunicação com o que você busca, no meu caso, muito mais endodontia do que planejamento cirúrgico. Temos uma clínica muito focada nisso, que é a ODT Digital, e então ajuda bastante. E a comunicação com o radiologista, sim, né, importa. É complicado isso, porque se o cara for também atender a toda a gama de clientes dele o tempo todo, o cara pira, além de ter que trabalhar, ainda tem que fazer isso, né? Mas eu acho que o laudo no papel, acho ele importante como documentação, né? O cliente vai levar isso, hoje em dia eu entrego, o cliente assina que levou essa documentação toda, eu fico geralmente com CD ou com arquivo digital para mim só, mas eu acho importante ter um respaldozinho, eu imagino que tem um respaldo jurídico dentro de um radiologista assinando o laudo, mas a importância desse laudo para mim não é muito grande não, cara, porque eu gosto de avaliar as imagens também. Se eu não sentar para avaliar é porque está na pressa ou porque, né, eu quero só matar uma charada mais simples, mas quando eu quero ver o que eu estou buscando mesmo, uma curvatura, se eu tenho que passar daí, eu vou lá e mexo no software. Eu acho que o dentista tem que aprender a mexer. Isso aí, se não souber, fuçar, se não for bom de computador, vai, investe, faz o curso. Temos aí vocês todos aí como exemplo que podem dar um curso bom aí para todo mundo. E eu acho que isso é importantíssimo, né? Saber buscar o que você está querendo. O radiologista não sabe, cara. Ele está dentro de 4 paredes, nunca viu o cliente. O papel, o espaçozinho do papel da requisição é muito pequeno naqueles OBS da observação, né? Então, assim, se não tiver se você não conseguir avaliar ou não tiver uma comunicação boa, já era. Às vezes não serve para nada, Tomo. Ela vem, você olha, não houve diagnóstico de fratura, às vezes não tem, o radiologista não tem essa certeza, não serve para nada, né? Não sei se eu respondi, mas acho que sim. Não, perfeitamente. Chamando a atenção, mais uma vez, que a gente tem falado aqui, né, da importância dos clínicos interpretarem o volume, todo o volume. Né, não ficarem só restritos ao laudo. Sim, tem uma obrigatoriedade, sim, é uma infração ética não emitir laudo, né? Então é obrigado, todas as clínicas são obrigadas a isso, mas o quão importante é o clínico também trabalhar com volume, com CD, com software, né? Com alguma coisa. E, obviamente, a importância do radiologista se comunicar. Se comunicar e se empenhar também, até quem o seu cliente que não mexe, né? Incentivá-lo né, a trabalhar com volume, né? Porque ganha-se muita informação com isso, né? Sem dúvida, né? E assim, na verdade, quando a gente está falando de laudo também, claro que a gente pensa num template impresso, num laudo impresso, mas eu digo assim, ter um radiologista de confiança que você possa consultar, que você possa tirar uma dúvida, se isso tem uma importância no teu dia a dia, por exemplo. Sim, acho muito importante. Eu não me sinto nem... É difícil isso, cara. Eu tenho uma fidelidade muito grande com a DT e eu acho muito difícil, as poucas vezes que eu solicitei tomografia fora foi porque o cliente tinha uma proximidade maior com alguma outra clínica, não queria ir para o bairro, mas eu não tive esse acesso.
Então, o que eu fiz foi solicitar o DICOM por e-mail, o e-transfer, sei lá, para eu poder avaliar da minha forma, e recebi o exame template da outra clínica ou dessas outras clínicas só por vias de exame mesmo, né? Mas a confiança, acho que ela é importantíssima no radiologista e na clínica, acho mesmo. Eu acho que fica aí mais uma vez, né, Felipe e Marcelo, a lição para a gente, radiologista, né? Que não basta você ter uma máquina na sua clínica, não basta você vender a imagem, você tem que prestar um serviço completo para o seu indicador, né? Você dar acesso a ele, né? Você doar um pouco do seu tempo, que na verdade você não está doando, você está justamente vendendo esse serviço, e também oferecer diagnóstico para ele, que é o que no final das contas o paciente e o dentista querem, né? Lucas, o dentista, eu canso de receber indicação, não, vai lá no Alexandre que ele tem microscópio. Assim, É verdade. É mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, é o diagnóstico, é o conhecimento, é o know-how, é a mão, é o treinamento, é a capacidade de ultrapassar obstáculos, enfim. Não é o microscópio, claro que ajuda, mas tem 500 mil pessoas com microscópio, e não é o aparelho que faz nada, só me faz enxergar melhor. Então, é por aí mesmo. O ser humano ainda. Então, quando dizem que vai ser tudo robotizado e, né, inteligência artificial, não. A gente precisa do ser humano ainda, não adianta. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, Felipe, do Everton, não sei se chegaste a ver aqui. Verdade, não sei qual foi o caso. Desculpa. Verdade. Eu não sei qual foi o caso, porque a gente acabou passando. Mas ele falou que, assim, nesse caso de retratamento, o que ele mudou na conduta para na segunda vez conseguir a patência? Eu não sei qual é o caso, né? Foi um caso que você falou como falha sua e que depois você tratou. Entendi, já até sei qual é, o de retratamento seletivo que eu tinha descido até a metade. Putz, cara, aí a resposta foi mão, sorte, não posso dizer sorte, porque não é sorte, né? Mas ali eu não sei te responder, eu ganhei o canal, talvez tivesse desistido muito fácil naquela primeira tentativa 4 anos antes, 3 anos antes, sei lá. Ou entupiu ele ali e eu falei, MV2, não vai dar nada. E deu. O MV1 e deu. É mais ou menos por aí. Mas assim, dá para a gente ter alguma ideia, a raiz você via que fazia aquela curvinha para distal, então você já precurva aquelas limas para distal, já tem uma tendênciazinha a te ajudar de alguma forma, mas realmente é mão mesmo, ele não mudou muita coisa, não. Beleza, e Christopher Miranda fala que foi uma excelente aula, tá de parabéns. Obrigado. Felipe Peixoto chegou aqui um pouquinho atrasado, mas chegou. Obrigado. Enfim. Queria te agradecer, cara, pela sua disponibilidade, tá aqui nesse tempo, 1h30, 1h40 aqui conversando com a gente sobre diagnóstico, né? Diagnóstico e planejamento, tratamento, tudo no nível AAA no mundo, né? Verdade, né? E agradecer ao pessoal que também esteve aqui até agora, né, com a gente, junto quem está ao vivo com a gente. Agradecer por tudo e deixar para o Salles, para o Marcelo, ele anunciar que nós temos live amanhã, não é? Isso. Amanhã nós daremos continuidade ao nosso projeto e eu gostaria de convidar a todos, porque quem estará conosco é o professor... tela aí, Salles. Isso, professor Paulo Bonan, né? O Paulo é meu colega de universidade, ele, sem sombra de dúvida, é um dos caras mais capazes em diagnóstico que eu já conheci até hoje. E eu só posso dizer o seguinte: assistam, porque vai ser sensacional. Ele já, obviamente, nos bastidores conversou comigo e disse que ia trazer uns casos muitíssimo interessantes. Então, não percam, né? Estão todos convidados amanhã no mesmo bate-horário, às mesmas 19 horas, e vai ser um show.
tenho certeza disso. Então, fica o convite, Ale, muito obrigado, né? Reforçando as palavras do Felipe, e eu acho que é isso. Bom, Beleza. Ale, mais uma vez, cara, obrigado pela tua disposição aqui, pela tua disponibilidade também, e pelo teu entusiasmo a falar sobre o assunto, né, que contagia a gente sempre, né? Isso é verdade. Então, foi mais uma vez fantástico, né, cara? Sempre bom ouvir o Ale falando. E a gente agradece muito quem esteve aqui, né? A gente está seguindo nesse projeto, que a ideia justamente é essa, a gente conseguir levar informação para os nossos colegas radiologistas, informação clínica, e também levar informação de radiologia para os pais clínicos. Então, tem sido muito legal. O feedback das pessoas tem sido ótimo, então a gente está muito feliz com esse projeto. E o próximo episódio vai ser muito legal também, né? Salles já apresentou. Então, Ale, se quiser se despedir aí, fica à vontade. Eu vou deixando aqui meu boa noite para todo mundo. Agradecer a oportunidade, o convite, eu gosto de estar com vocês. Vocês brincaram que eu falo que eu não gosto de ser nomeado como professor, como doutor, mas é isso. Bate-papo, clínica é o que eu gosto de fazer, material, mostrar dia a dia, né? Não tem intuito de ensinar ninguém, mas de mostrar que algumas coisas são possíveis, né? A gente é capaz de fazer algumas coisas, se doar para fazer o melhor possível, e isso que é o que a gente veio mostrar aí hoje, tá? Um abraço a todos de casa aí, espero que tenha todo mundo gostado. Obrigado, meu amigo. Valeu, gente. Valeu, boa noite gente. para todo mundo. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.